Lucas capítulo 19, verso 28 em diante, fala a respeito do dia de hoje. O dia de hoje nós estamos num domingo importante, um dia importante dentro do contexto da cristandade, porque no dia de hoje o Senhor Jesus, Ele fez algo que ficou marcado na vida da igreja até hoje. Ele entrou em Jerusalém, mas de uma forma diferente agora. Ele já havia entrado várias vezes em Jerusalém, ido várias vezes a Jerusalém, mas ele agora vai entrar e vai ser aclamado como o rei. Ele vai entrar de uma forma especial. Então vamos fazer uma leitura de alguns versículos iniciais. Então Lucas capítulo 19, verso 28, diz assim: E depois de dizer isto, Jesus prosseguia a sua viagem para Jerusalém. E aconteceu que, aproximando-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão até a aldeia que fica ali adiante, e ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho, e tragam-no aqui. Se alguém perguntar por que o estão desamarrando, respondam assim: porque o Senhor precisa dele. Em indo os que foram mandados, acharam tudo conforme Jesus lhes tinha dito. Quando eles estavam soltando o jumentinho, os donos do animal disseram: por que estão desprendendo o jumentinho? Eles responderam: porque o Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho até Jesus e, pondo as suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas no caminho. E quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou, com muita alegria, a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Diziam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreenda os seus discípulos. Mas Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Deus e Pai amado, soberano Senhor. Irmãos, uma situação bastante atípica. Você imagina que você está aqui na igreja e imagina que você esteja ali no quintal da igreja, conversando, batendo papo ali na calçada, e de repente alguém se aproxima do seu carro, mete uma chave nele, abre a porta e entra no seu carro para ir embora com ele. Mas aí você estava ali, foi bem na sua frente, e você olha assim e fala: ei, que história é essa aí, rapaz? Que isso? Você está levando meu carro? E aí a pessoa olha para você e diz assim: o mestre precisa dele. Conseguiu? Aí você: tudo bem, então, se o mestre, então pode levar, então, tá bom, então pode levar. Foi isso que aconteceu nesse dia. Foi isso que aconteceu nesse dia. O jumentinho tinha dono, assim como o seu carro tem dono. Uns estranhos chegaram lá, que aquele homem não conhecia, começaram a desamarrar o jumentinho de onde estava amarrado. O dono perguntou: que é isso? Vocês estão fazendo? Vocês vão pegar o jumentinho? Que é isso? E eles disseram: o mestre precisa dele. Então pode levar. Então leva. Então pode. Tá para o mestre, pode levar. Foi isso que aconteceu.
Exatamente isso que aconteceu. Ninguém gritou ladrão, ninguém disse que ia chamar a polícia, ninguém sacou de uma arma para se defender, estão levando as minhas coisas. Então, esse dia já começou com um milagre assim, com um milagre deste jeito, desta forma. Jesus atuando e mostrando a autoridade que ele tinha sobre tudo o que estava acontecendo. Não vou falar no poder de vidência, porque não é uma vidência. Vidência é quando você não sabe e viu. Mas o poder de Jesus vai muito além de vidência. Ele não viu, mas sabe. Vai acontecer assim. Vai acontecer, vocês vão encontrar na aldeia aí na frente, vai ter um jumentinho, bem assim na direita, vai estar lá esperando vocês lá. O dono vai estar por perto, vai perguntar a vocês que eu mandei buscar. O mestre precisa dele. Acabou. Acabou. E aquelas pessoas simplesmente disseram, não, então pode levar. Então você para o mestre pode levar. Então esta cena já começa com um milagre. Um grande milagre. E logicamente que essa cena é uma cena subversiva para o modelo dessa época aqui também. Porque agora a gente vai ter que usar a nossa imaginação, né? Você imagina Jesus fazendo um milagre 3 anos, você imagina Jesus, né, sendo aquela pessoa seguida pelas multidões, muitas histórias agora estavam na mente do povo sobre Jesus, e ele aí agora entra em Jerusalém, montado em jumentinho, como fora previsto nas profecias, e com certeza esses hosanas, Hosana é o que vem em nome do Senhor, lá em Mateus o texto vai falar e vai usar essa palavra, essa exaltação, esses glória a Deus, esta honraria, muito está relacionado ao cumprimento dessa profecia, porque ao ver Jesus entrando em Jerusalém, da forma como foi descrito pelos profetas, as pessoas se maravilhavam com esse cumprimento da profecia, mas aí tínhamos um problema aqui, e o problema é que ele estava sendo chamado de rei. O problema é que ele estava sendo reconhecido pelo povo como rei. Isso é um grande problema, porque o rei era César, o dono do pedaço era César, ninguém podia competir com o rei. Sabia, esse pessoal dessa época, os faraós dessa época, os reis dessa época, os imperadores dessa época, eles não admitiam essa concorrência, não tinha oposição. E Jesus estava sendo aclamado. Aclamado, você sabe como é que é aclamado, né? Todo mundo reconhece, sem ele ter tido, vamos dizer assim, recebido a coroa numa cerimônia e tal, mas todas as pessoas estavam reconhecendo Jesus. E aí Jesus traz a grande pérola desse momento, a grande pérola, porque os discípulos mais próximos, com medo de uma retaliação de Roma, eles dizem, mestre, repreende os teus discípulos, vai dar ruim para a gente, quando o governo souber que a gente está fazendo, conspiração, um novo rei aparecendo, um novo rei surgindo. Aliás, esse foi todo o problema desde o início, né? Os magos vieram para adorar o menino rei. Então ele teria um problema com Herodes, ele teria um problema com o César, ele teria um problema com as autoridades, porque ele estava sendo aclamado como uma autoridade. E nessa linha, Jesus aí traz o grande mandamento para todos nós.
Se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Que vergonha para nós se nós permitirmos que as pedras clamem. É sinal que nós nos calamos. Que vergonha para a igreja é permitir que simbólico é esse de pedra? Pedra nem ser vivo é. Pedra é um objeto. Pedra é um objeto, é inanimado, é um objeto morto, é um objeto que não tem vida. Mas Jesus disse que se a igreja se calasse, isso não ia ficar assim, não. Até um objeto inanimado, bruto, da natureza, até isso estaria substituindo a voz que se calou. Que grande ensinamento para aquelas pessoas que estavam dizendo: mestre, repreende os teus discípulos. Não posso repreendê-los. Eles estão trazendo louvor, eles estão trazendo adoração, eles estão dizendo que realmente, quem realmente o Cristo era, a finalidade da sua vinda, veio para ser rei. É isso que eles estão dizendo. Como serão repreendidos? E se eles não fizerem isto, alguém, de forma inusitada, uma pedra, olha que absurdo, uma pedra substituir a voz de um ser humano. Uma pedra tem poder de quê? De nada. Uma pedra não faz nada. Visite a cachoeira hoje e visite daqui a 100 anos, vai encontrar a mesma pedra lá no mesmo lugar. Ela não fez nada esse tempo todo. Ficou ali, simplesmente ficou ali. Talvez a missão dela seja ficar ali. Mas, se a gente não filosofar desse jeito, a gente vai entender que ela está vendo. Elas nem se mudam de lugar. Para que elas se mudem, para que elas saiam de um lugar para o outro, alguém precisa levar. Alguma força precisa atuar, porque elas mesmo não fazem isso. Até as pedras podem clamar se a igreja se calar. Irmãos, nós estamos diante de um grande evento, semana que vem é a Páscoa. Podemos deixar as pedras falarem na Páscoa? Podemos deixar as pedras falarem alguma coisa? A gente tem que calar as pedras na semana que vem. Precisamos calar as pedras. Não podemos perder a oportunidade de calar as pedras semana que vem. Que Jesus disse: olha, se vocês não fizerem a parte de vocês, alguém fará. Alguma coisa vai fazer. Porque o nome do Cristo ele será exaltado, independente de você. Independente se você fizer ou não o seu papel, o nome do Senhor será exaltado. Independente disso. O nome do Senhor será colocado em letras garrafais. O nome do Senhor, independente. Tipo assim, Jesus não precisa de nós para esse mistério. Experimente sumir da vida de Jesus, e você vai ver que ele não estará abalado, a obra não estará abalada em hipótese alguma. O fulano foi embora. Quantos irmãos vão embora, às vezes até para o mundo mesmo, tal, e a obra continua. Parece um outro para ficar no lugar dele, se ele fazia alguma coisa muito importante lá. Ele parecia que era insubstituível, né? Ele fazia de tudo ali naquele grupo. Quantas pessoas eu me lembro aqui no nosso grupo, que pareciam pessoas insubstituíveis do passado aqui, que foram embora e aí a igreja continuou e o que estavam fazendo continuou sendo feito, tal, e... Por quê? Porque a obra de Deus era essa. A obra de Deus. Se esse aqui deixar de fazer, e se não tiver ninguém para fazer, uma pedra vai fazer. Porque Deus usa as pedras. Deus usa a mula de Balaão. Se você olhar com o irmão, esse irmão é uma mula, já pode ser usado pelo Senhor.
A mula está próxima, é o próximo a ser usado. Essa mula aqui vai ser usada pelo Senhor. Estou falando, Deus não precisa da gente. Deus não precisa da gente. A gente é que precisa de Deus. Que Ele pode fazer a mula falar, Ele pode fazer a pedra falar. Aí naquele discurso de João, quem vos induziu a fugir à ira vindoura? Ele pergunta, e aí ele diz que dessas pedras Deus pode fazer filhos. Abraão. Oh, meu Deus do céu. Oh! Então, queridos irmãos, essa é a grande lição dessa entrada. Ele está entrando, está se firmando como rei, e agora que os discípulos arquem com isso, declarem a sua realeza, declarem a sua soberania, declarem. É diante desse momento que nós estamos. Então, semana da Páscoa, vamos declarar Cristo, o Senhor. E se a gente não fizer isso, alguém fará isso no nosso lugar. Eu vou fazer, mas eu sei que Ele não precisa que eu faça. Eu vou fazer porque eu não quero ser substituído por uma pedra. Amém, queridos? Vamos curvar a cabeça para uma palavra de oração. Deus e Pai amado, santo é o teu nome.